Olá a todos, olá minhas amigas, a professora Arley Souza falando, segunda aula hoje de Direito Eleitoral, 25 de setembro de 2023. Vamos começar exatamente de onde nós paramos. Nós, na aula passada, iniciamos o debate sobre os princípios do direito eleitoral. Falamos das fontes do direito eleitoral, das espécies de fontes, né? Falamos da Constituição como fonte principal de todo o ordenamento jurídico, falamos das leis, Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Lei Complementar número 64, que é a Lei das Inelegibilidades, e falamos das resoluções do TSE, que são documentos importantíssimos e fontes do direito eleitoral formais de segundo grau, ou fontes secundárias, né, como regra, certo? Eu expliquei a vocês, e ao longo do curso explicarei com mais detalhes, que houve 2 momentos em que o Supremo deu status de lei ordinária, deu status de norma primária para a resolução do TSE, mas essa não é a regra é que as resoluções do TSE sejam fontes formais do direito eleitoral, todavia fontes secundárias. Nós também falamos das fontes indiretas, né, que seriam a doutrina, que compreende o conjunto de lições dos jurisconsultos eleitoralistas, né, dos professores de direito eleitoral, que escrevem teses, livros sobre direito eleitoral, compõe a doutrina, né, não é uma fonte formal, é uma fonte indireta, não é uma fonte direta, porque não pode ser usado diretamente como fundamentação das decisões judiciais, todavia influenciam tanto o legislador, na hora de elaborar normas, ou seja, as várias teses discutidas pela doutrina eleitoralista podem influenciar o legislador, mas também influenciam os juízes e servem como fundamentação argumentativa das decisões proferidas pelos juízes eleitorais. Nós também vimos a jurisprudência, certo? Vimos também a jurisprudência, como fonte também indireta, né, do direito eleitoral, compreende o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais e do Tribunal Superior sobre determinada matéria, que, apesar de não ser vinculante, pois as jurisprudências, as súmulas dos tribunais superiores, como regra, não são vinculantes, são nortes a serem seguidos pelos juízes de primeiro grau e de segundo grau, quando das suas decisões, quando forem resolver conflitos intersubjetivos e contenciosos eleitorais. E agora nós vamos começar, e aí falamos dos princípios da justiça eleitoral, e temos parado no princípio da anualidade, e é dele que nós vamos começar exatamente agora, certo? Eu vou compartilhar com vocês nossa exposição, de onde nós paramos. Beleza. Acredito que todos estão vendo aí, todas vocês estão vendo. Doutora Catiane Silva, seja bem-vinda. Raíssa, Iná, Jane Silva, doutora Isabel, sejam todos muito bem-vindos, certo? E vamos aproveitar o nosso tempo para poder adiantarmos, né, nosso conteúdo e tentar ministrar para vocês o máximo possível de assuntos dentro desse conjunto de encontros que nós teremos em direito eleitoral. Pois bem, minhas amigas, o princípio da anualidade eleitoral, também chamado às vezes de anterioridade eleitoral, ele é um princípio que tem estatura constitucional, certo? E que visa impedir surpresas durante o processo eleitoral, né? Porque as regras que vão regulamentar, reger, né, guiar o processo eleitoral em sentido amplo, que é aquele intervalo de tempo que vai desde o alistamento eleitoral até a diplomação dos eleitos, isso é que se entende como sendo o processo eleitoral em sentido amplo, certo? Esse intervalo de tempo aí, as regras que vão reger esse intervalo de tempo, que vão normatizar, regulamentar as eleições, elas não podem ficar sofrendo mutações durante a caminhada do processo eleitoral, ou mesmo muito em cima do processo eleitoral.
E, em virtude disso, tentando dar alguma segurança jurídica às regras que vão reger o próximo processo eleitoral, o próximo pleito, as próximas eleições, o Constituinte previu, né, pelo menos um intervalo de 1 ano, né, entre a aprovação de uma lei ou de uma mudança na legislação eleitoral que repercuta no processo eleitoral e a sua possibilidade de produzir efeitos, né? Então, o princípio da anualidade, ele tem como meta garantir alguma segurança jurídica tanto para os candidatos que vão concorrer ao pleito, como para os partidos, como para os aplicadores do direito, né, juízes, advogados, tribunais, que vão interpretar o direito durante esse intervalo, chamado período do processo eleitoral ou período eleitoral, e a meta principal é essa, é garantir a segurança jurídica. Então, para isso, isso foi preciso ser colocado no direito constitucional, na nossa própria Constituição, esse intervalo de tempo de 1 ano mínimo, né, para que as legislações que alterem o processo eleitoral possam produzir os seus efeitos. Beleza, professor, beleza. Então, vamos aqui ler o que diz a nossa apostila, né, sobre o tema, certo? Vamos dar uma debatida nela. Ó. Anualidade eleitoral busca garantir que as regras eleitorais sejam conhecidas e consolidadas pelos partidos políticos, candidatos, antes da realização de qualquer pleito. E a gente vê que eu coloquei em redundância aqui, vou corrigir a apostila, certo? Com isso, permite-se que todos os envolvidos no processo eleitoral tenham tempo suficiente para se adequarem às novas regras, planejarem suas estratégias de campanha e compreenderem as instruções que vão reger o pleito, né? Compreenderem as instruções que vão regulamentar todo o processo das eleições vindouras, ok? Então, vocês, inclusive, devem estar vendo, né, o debate no Congresso Nacional agora para promover-se algumas mudanças na legislação eleitoral, já mirando que sejam aplicadas na eleição do ano que vem. E para que isso seja possível, os parlamentares estão bastante apressados, porque como as eleições do ano que vem acontecerão no dia 7 de outubro, em primeiro domingo de outubro, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui o calendário do ano que vem, só para ter certeza. O calendário ano que vem vai ser primeiro domingo de outubro, vai cair, sabe em que dia? No dia 6 de outubro. Então, eles precisam aprovar essas mudanças eleitorais que estão em debate lá no Congresso até 1 ano antes das eleições, portanto, até o dia 5 de outubro, né? Até 5 de outubro, porque se não fizerem assim, essa legislação que está aí para ser alterada, já foi até aprovada numa das casas legislativas, apesar de entrar em vigor na data da sua publicação, não poderá ser aplicada no pleito do ano que vem, certo? Então, os parlamentares, os representantes do povo, estão lá tentando promover essas alterações na legislação, buscando encontrar algum consenso, e caso haja, inclusive, essa mudança na legislação, depois a gente vai ter que dar uma atualizada no nosso curso e na apostila que fizemos, para que ela fique condizente, né, com a legislação nova. Beleza? Show de bola, professor. Tranquilo, deu para entender. Esse princípio, chamado princípio da anualidade, também chamado às vezes de princípio da anterioridade eleitoral, ele também visa evitar que mudanças bruscas nas leis eleitorais possam ser utilizadas como instrumento de manipulação ou de interferência ilegal nos resultados das eleições, né? Ou seja, é preciso ter um mínimo de segurança jurídica e um regramento claro, com algum intervalo de tempo, para se evitar manipulação e interferência ilegal no resultado das eleições. Beleza? Afinal, ao estabelecer um período mínimo de 1 ano para que as mudanças nas regras eleitorais sejam aplicadas, garante-se
que as modificações sejam realizadas com antecipação suficiente e de forma transparente, permitindo que todos os atores políticos, partidos, candidatos, né, que vão concorrer ao pleito, consigam ter tempo suficiente para conhecer a nova legislação e adequar os seus planejamentos políticos, eleitorais, partidários, com a antecedência mínima, né, com o tempo suficiente para fazer esse planejamento. Então, cabe ainda ressaltar, é importante afirmar o seguinte, ó, o princípio da anualidade eleitoral não impede a realização de ajustes ou mudanças pontuais nas leis eleitorais. O que não pode acontecer são mudanças que afetem o processo eleitoral. Se forem ajustes pontuais nas leis eleitorais, mas que não tenham repercussões no processo eleitoral, aí esse princípio da anualidade não se aplica. O princípio da anualidade vai se aplicar quando se tratar de mudanças na legislação que repercutam no processo eleitoral. Se forem questões que não repercutem no processo eleitoral em sentido amplo, aí é possível, sim, promover alterações pontuais no ordenamento. Tranquilo, pessoal? Beleza. Ou seja, as modificações de maior impacto, né, ou para a implementação de reformas eleitorais mais abrangentes, é que exigem uma maior antecedência, para que os que vão concorrer ao pleito estejam sabendo, estejam seguros de quais regras terão que obedecer, né? As regras têm que ser fixadas previamente ao processo eleitoral e o intervalo mínimo que a lei impõe para que ela seja já aplicada no próximo pleito é de 1 ano. Beleza, professor, isso aí está onde, professor? Isso aí tem algum dispositivo constitucional que fala disso? Tem um dispositivo constitucional que fala disso. Vamos compartilhar com vocês. Está diretamente expresso aqui, ó, na nossa Constituição. O que é que diz o artigo 16 da nossa Constituição? Diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Veja que a entrada em vigor é na data da publicação, por expressa disposição da Constituição. Então, seria uma regra diferente em relação àquela da LINDB, né? Porque aquela da LINDB fala assim: salvo disposição em contrário, a lei entrará em vigor 45 dias após oficialmente publicada. Essa é a regra da LINDB que nós estudamos no direito civil. Só rememorando vocês. Já a lei eleitoral que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Ela já entra em vigor. Publicada a alteração legislativa, entrou em vigor. Só que a aplicação dela é que fica subordinada ao intervalo mínimo de 1 ano da sua vigência. Então, não se aplica a eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Se a eleição fosse dar um intervalo menor do que 1 ano, essa alteração da lei que repercutiu no processo eleitoral, apesar de entrar em vigor, não poderá ser aplicada ao pleito, né, que ocorra dentro desse intervalo de 1 ano. Beleza, galera? Beleza. Show de bola. Voltemos à nossa apostila, certo? Com isso, nós debatemos aí um princípio importante, certo? Que cai bastante em prova. Nós vamos fazer questões aqui sobre ele. Um princípio importante do processo eleitoral, um princípio assim, um princípio bem direcionado ao direito eleitoral, ou seja, um princípio próprio do ramo do direito eleitoral, também chamado, apreendam aí, ó, anualidade eleitoral ou anterioridade eleitoral. São 2 nomes que podem aparecer na sua prova. Tá certo? Show de bola, professor, show de bola. Que outro princípio, professor, a gente tem aqui ainda abordando o direito eleitoral, o princípio próprio da justiça eleitoral? Bem, nós temos esse princípio aí no processo civil, como nós já vimos,
que é o princípio da razoável duração do processo, né? Que rege tanto, que está previsto tanto no artigo 5º da Constituição, como também no próprio Código de Processo Civil, só que no âmbito da Justiça Eleitoral ele tem uma nuance. Não é que seja razoável a duração do processo. O nome correto é celeridade do processo eleitoral. Ora, o processo eleitoral, os processos eleitorais, os contenciosos eleitorais, compreendam essa expressão contenciosos eleitorais como sendo os processos que resolvem conflitos, certo? Com processos de propaganda eleitoral, processos de ação de impugnação de mandato eletivo, processo de registro de candidatura, processo de representação por propaganda irregular, que são processos. Processos no sentido de um conjunto de autos, né? E um conjunto de atos cronologicamente organizados, que ao final vão resultar numa decisão judicial, numa sentença, certo? Quando eu estiver falando contenciosos eleitorais, entendam esses processos. Quando eu falar processo eleitoral em sentido amplo, aí vocês compreendem a fase que vai desde o alistamento eleitoral, passando pela fase de convenções partidárias, depois pela fase de registro de candidatura, depois pela fase de início da propaganda eleitoral, depois pela fase de eleições efetivamente ditas, depois pela fase de apuração e totalização dos resultados, bem como divulgação dos resultados, depois pela fase de prestação de conta dos candidatos, e, por último, a fase chamada diplomação. Esse ritual que eu acabei de descrever para vocês, você deve interpretar como sendo a expressão processo eleitoral em sentido amplo. Quando eu falar contencioso eleitoral, vocês interpretem, compreendam, como sendo os processos judiciais mesmo, né? Aqueles processos que vão resolver conflitos entre os candidatos, que vão fazer cumprir a lei eleitoral, quando acontecer conflitos entre candidatos e a lei, entre o Ministério Público no seu papel de guardião da ordem jurídica, né, e fiscalizador do processo eleitoral e do regime democrático de direito e do regime democrático. O Ministério Público atua de forma muito incisiva no processo eleitoral. Ele tem legitimidade para propor ações judiciais, mirando responsabilizar candidatos que descumprem a legislação eleitoral. Então, assimilem essas duas expressões, porque ao longo do nosso curso eu vou usar uma ou outra. E para que vocês não fiquem confusos, né, compreendam, então, que o processo eleitoral em sentido amplo é aquele conjunto de fases que vai do alistamento até a diplomação. Já o contencioso eleitoral, ou processo judicial eleitoral, são as várias ações eleitorais que existem. Representação por conduta vedada, ação de investigação judicial eleitoral, registro de candidatura, impugnação de registro de candidatura. Tudo isso são processos judiciais eleitorais próprios, certo? Que tem rito próprio, que tem prazos próprios. Claro, que bebem um pouco das regras do processo civil, mas apenas de forma subsidiária, porque tem regras próprias, na medida em que a sua natureza e a sua efetividade exigem soluções rápidas, na medida em que o mandato do eleito só dura 4 anos. Então, os conflitos intersubjetivos que acontecem durante o processo eleitoral em sentido amplo, ou seja, compra de voto, propaganda irregular, abuso de poder econômico, abuso de poder político, fraude, isso tem que ser resolvido rápido, né? Senão, o mandato do eleito acaba e ele não sofre a sanção, caso ele tenha sido beneficiado, certo? Então, no âmbito do processo eleitoral, há um verdadeiro princípio da celeridade dos processos eleitorais. Não é só razoável duração, não, é celeridade, certo? O princípio da celeridade eleitoral, meus amigos, minhas amigas, é um dos pilares do direito eleitoral, estabelecendo a necessidade de que o processo eleitoral seja controlado de maneira ágil e eficiente, certo? Esse princípio tem como objetivo garantir que a eleição seja realizada dentro de prazos razoáveis, ou seja, que os conflitos sejam resolvidos, os conflitos, né, que decorreram da eleição,
sejam resolvidos celeremente, porque enquanto esses conflitos não estiverem resolvidos pelas cortes eleitorais, não se consegue alcançar a estabilidade política, né? E a estabilidade política é desejável, tanto no município, como nos estados, como na União. Venceu, venceu. Vamos resolver logo esse problema, essas possíveis ações, e verificar se houve, de fato, provas robustas para poder averiguar a compra de votos, fraude, abuso de poder político, abuso de poder econômico, porque se tiver havido, a gente já sanciona logo e afasta do mandato o beneficiário da conduta ilícita. Mas não pode ficar esse beneficiário durante os 4 anos sob a espada de Temis, né? Sob a espada da justiça, e torna todo o contexto, toda a administração pública instável, né? Então, é um princípio que tem uma conotação, eu diria, própria no direito eleitoral, em relação àquele princípio da razoável duração do processo, né? Aqui o processo tem que ser ágil mesmo, certo? Por isso que os processos judiciais eleitorais têm prioridade em relação aos outros processos. Por isso que o juiz eleitoral, quando acumula a função eleitoral, ele tem que dar prioridade aos processos eleitorais, ok? Porque é necessário resolver rapidamente as eleições. Não se pode deixar a eleição sob condições, sob júdice, né? Digamos assim, sob júdice, durante um intervalo de tempo grande, né? Inclusive, a legislação eleitoral fixa um prazo na Lei 9.504, para que todos os processos eleitorais que possam vir a resultar em cassação de mandato, cassação do registro, cassação do diploma, todos esses processos devem ser julgados em, no máximo, 1 ano, certo? A meta é, portanto, garantir a celeridade eleitoral, certo? A celeridade eleitoral, meus amigos, busca evitar que o prolongamento excessivo dos processos eleitorais, processos, nesse caso aí, judiciais eleitorais, né, gere instabilidade política e prejudique o funcionamento regular das instituições. Porque, no final, quando há uma instabilidade política muito grande, quem mais sofre, na verdade, é o povo, né, que precisa de serviços públicos, precisa de uma administração pública funcionando adequadamente para prestar os seus serviços, cumprir o seu papel. E, havendo uma instabilidade muito grande política, imagina aí um prefeito que é eleito. Aí ele é eleito, com 3 meses ele é cassado. Aí o Tribunal Regional reforma a decisão do juiz que cassou o prefeito e recoloca o prefeito dentro, novamente, num mandato. Aí esse prefeito, aí o MP recorre dessa decisão do tribunal, vai para o TSE. Aí o TSE caça de novo o prefeito. Imagine a administração pública desse município. Imagine como é que não fica o atendimento médico lá no posto de saúde, né? Como é que não fica o funcionamento das escolas, os contratos que a prefeitura faz com fornecedores. Então, isso gera um problema, certo? Por isso que a celeridade eleitoral ela tem um sentido, né, mais forte, mais intenso do que a razoável duração do processo apenas lá do CPC, certo? E é por isso que as leis eleitorais, quando vão fixar os ritos, né, das várias ações eleitorais que existem, elas colocam prazos bem pequenos para as partes, para o juiz decidir, para recursos, tudo mirando concretizar essa ideia de celeridade eleitoral. Então, esse princípio está diretamente relacionado também, ao princípio da própria segurança jurídica, né? Pois visa fornecer resultados rápidos, evitando o bloqueio prolongado e os possíveis impasses que poderiam surgir de um processo eleitoral arrastado. Ok? Além disso, a celeridade eleitoral é fundamental para garantir que os direitos políticos dos cidadãos sejam efetivamente exercidos. Quando há demora na resolução das questões eleitorais, isso pode comprometer a participação dos eleitores, isso pode comprometer a própria confiança no sistema eleitoral e democrático do país, e também pode comprometer a própria votação dos representantes eleitos, né?
Então, é preciso, no âmbito dos processos eleitorais, principalmente aqueles que entendam aqui a expressão processos eleitorais como sendo processos judiciais eleitorais, é essencial a solução rápida desses conflitos que surgem durante as eleições, é essencial para manter a confiança dos cidadãos no sistema democrático. Beleza? Para garantir esse processo, por exemplo, aqui, como nós dissemos, né, a legislação eleitoral fixa prazos peremptórios para o processo eleitoral em sentido amplo e prazos bastante exíguos no que toca aos contenciosos eleitorais. São prazos mais curtos do que os prazos previstos no CPC. Só para dar um exemplo, né, na imensa maioria dos processos eleitorais, para você contestar, tem alguns tipos de processos que são 24 horas para você contestar, tem outros que você pode contestar em até 3 dias, tem outros que você pode contestar em no máximo 5 dias. Não existe nenhum prazo de contestação, por exemplo, de 15 dias, como é o caso do processo civil, certo? Então, os próprios prazos legais são exíguos, tá certo? Beleza. E eles também não se interrompem durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, a Justiça Eleitoral trabalha de domingo a domingo, justamente para dar celeridade a esses processos que porventura surjam, bem como planejar e executar as eleições, né? A Justiça Eleitoral, ela trabalha de domingo a domingo, geralmente de 8 da manhã até 19 horas, de domingo a domingo. Tem parede, não. É selva, né? Como já disse assim, eu e minha amiga Carol, certo? É um período de trabalho bastante intenso, o que, inclusive, é bem estimulante, né? Eu que trabalho em eleições, eu acho isso bom. Eu não acho ruim trabalhar, não. Acho bom. A gente trabalha com foco, né? Com missão, com prazo para cumprir. Certo que dá uma pressãozinha. Se você interpretar isso como motivo de estresse, realmente algumas pessoas podem se estressar, porque é um momento bem intenso do ano, né? Quando tem eleições. E os prazos são até amanhã, o sistema tem que fechar tal dia, você tem que julgar todos os registros de candidatura naquele dia. Faz parte da dinâmica, né, da Justiça Eleitoral. Bom? É importante que os responsáveis pela administração e pela fiscalização das representações estejam devidamente formados e capacitados para desempenhar suas funções de forma eficiente. Claro, né? A Justiça Eleitoral, ela precisa de pessoas extremamente capacitadas. O juiz eleitoral tem que estar atualizado, o promotor. Os próprios advogados dos partidos e dos candidatos têm que ter um grau de especialização para que as coisas andem com celeridade. Ok? E uma coisa que facilita muito, né, que foi um grande, diríamos assim, um grande avanço da nossa república, né, e da nossa institucionalidade, foi a adequação e a adesão e a implantação, né, de tecnologia da informação em vários sistemas com que nós trabalhamos, certo? Hoje em dia, na Justiça Eleitoral, eu diria que 90 a 95% de tudo que se faz é por meio de tecnologia. Então, a gente tem que conhecer, além de direito, né? Conhecer... Eita, cortou não? Vocês estão vendo bem aí? Vocês estão vendo bem aí a nossa tela? Deixa eu ver aqui. Sim, só que Tinha mudado, né? arquivos e o material. Pronto, tinha mudado a tela, né, de exposição, né? Mas agora voltou. Beleza. Então, a Justiça Rural, ela tem um conjunto de tecnologias, inclusive tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil com inteligência nacional, certo? Claro, com também algumas influências externas, mas tecnologia nacional. Muita gente que desenvolve esse software são brasileiros da mais alta competência, certo? Então, a Justiça Rural, ela tem tecnologias e sistemas bastante avançados, tanto para acelerar o processo de votação, como a apuração, como a divulgação dos resultados, como o registro de candidatura, como as prestações de contas dos candidatos e dos partidos, como a fiscalização, quando se vai criar um partido, a gente tem que fiscalizar as assinaturas das pessoas que apoiaram a criação daquele partido. Nós temos um sistema que nos ajuda a fazer isso. Então, nesse sentido, nós somos bastante avançados, certo? E eu diria, conhecendo razoavelmente, né, o processo,
que todos esses sistemas têm um elevadíssimo grau de segurança, certo? Então, eles estão em consonância com o princípio da celeridade eleitoral e não abdicam do elevadíssimo grau de segurança, ok? Tem vários níveis de segurança, tem nível que eu sou chefe de cartório, tenho acesso, tem outro que só quem tem acesso é o juiz, tem outro que só quem tem acesso é o presidente do TRE, ou o secretário de Tecnologia da Informação. Então, tem vários níveis. Não é uma coisa que qualquer um chega lá e diz, eu vou entrar aqui e vou fazer tudo. Não, não é assim, certo? Sem falar nas barreiras físicas, né? Porque a infraestrutura física onde esses equipamentos funcionam, né? São filmadas, tem segurança privada protegendo os prédios, né? Existem os centros de processamento de dados, que também são ambientes seguros, climatizados, fisicamente seguros. Então, nosso sistema, não é porque eu estou dentro, não, né, da Justiça Eleitoral, ele é extremamente seguro e eficaz, eficiente. Não é tão barato, mas analisando o custo-benefício, é muito bom, certo? É muito bom. Eu diria que a gente deveria, o brasileiro, aplaudir, né? Mas como muita gente não conhece bem, às vezes fica criando mitos, certo? Então, meus amigos, é importante ressaltar que a celeridade eleitoral não deve comprometer a qualidade e a precisão das decisões, ou seja, a mesma ideia que nós tínhamos lá no processo civil, de que a celeridade não pode impedir a ampla defesa do contraditório, também aqui os princípios processuais são válidos. Só que, por exemplo, num processo comum, né, que nós estudamos, o contraditório é exercido em 15 dias, a contestação. Aqui, a depender do tipo de processo, o contraditório é exercido em 5 dias, se quiser. É o prazo legal, mas você tem direito, naqueles 5 dias, de exercer o seu contraditório. Isso não é desrespeitar o contraditório, né? Isso é garantir o contraditório, adaptando o contraditório à especificidade da Justiça Eleitoral e aos prazos legais fixados na lei eleitoral, certo? A busca pela rapidez não pode sacrificar a segurança, né? A imparcialidade e a legalidade do processo eleitoral. Então, é sempre importante buscar o equilíbrio entre a necessidade de agilidade e a garantia de um processo eleitoral justo e confiável. Sobre os princípios principais da justiça eleitoral, era isso que a gente tinha que abordar com vocês. Professor, existem outros princípios na doutrina que a gente pode encontrar? Existe. Vocês podem encontrar doutrinadores que entreguem para vocês aí a descrição de 20 princípios. Eu acho que eu trouxe aqui 5 ou 6 princípios. São os que mais caem. Os que, porventura, eu não tenha trazido, eu vou abordar através das questões. E, como não dá para a gente dar um curso só de princípios, né, a gente tem que focar naquilo que mais cai, eu tive que fazer um recorte. Então, se vocês encontrarem em alguma questão que vocês forem estudar algum princípio que não entendam, não conheçam, falem comigo no privado, falem comigo lá no Instagram, pelo WhatsApp, e eu tentarei explicar para vocês através de áudio, né? Tá certo? Mas não dá para a gente tratar os mais de 10 ou 15 princípios, a depender do doutrinador que você for utilizar. Então, minha dica para estudar os princípios, estudem esses da nossa apostila, façam e refaçam esses exercícios que eu vou fazer com vocês aqui, debatendo as questões, certo? E depois, busquem por vocês mesmos outras questões, e não encontrando uma explicação que vocês compreendam para aquele princípio, aí falem com o professor, porque eu estarei disponível para vocês, mesmo depois do curso, né? Que a nossa amizade vai continuar aqui, beleza? Acabar esse curso, não vai acabar a amizade. O professor continua sendo professor de vocês aí, sempre que vocês precisarem, certo? Vocês têm lá o meu Instagram, é só me seguir, beleza? Então, vamos lá. Então, sobre princípio, né, é o que nós tínhamos a abordar e com isso a gente finaliza essa ideia de princípios e vamos ter que começar a debater o próximo tópico, que cai muito em prova. O professor cai muito em prova, certo? Que é o tópico que fala da organização da justiça eleitoral. Né? A gente precisa entender, vocês vão entrar no TRE ou no TSE, eu tenho certeza. A doutora Iná Parassulo vai ser minha colega de trabalho, ou na Paraíba ou no TRE. A doutora Luciana também, certo? Vamos ser todos colegas, se Deus quiser. E vocês, ao entrarem, têm que tentar conhecer a infraestrutura onde vocês vão trabalhar, certo?
E não só porque vocês vão entrar, mas porque também cai na prova de vocês. Então, a gente vai dar agora um estudo, uma dedicação de um tempinho, para abordar como é que a Justiça Eleitoral está organizada dentro do nosso país e dentro do organograma do Poder Judiciário, certo? Eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho da exposição para a gente ir explicando a vocês aqui. Ó. Professor, como é que o judiciário brasileiro está organizado? Repito que esse assunto também tem a ver com o assunto de direito constitucional, certo? Eu disse a vocês que a Constituição é uma das principais fontes do direito eleitoral, então a gente vai ter que beber dela e de descrições previstas na Constituição para poder compreender bem o direito eleitoral, ok? Então, professor, como é que está organizado o Poder Judiciário do Brasil? Bem, começando de baixo, né? Ó. Começando de baixo. Não, começando de cima. Em cima nós temos o órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional. Todos já devem ter ouvido falar dele, a gente escuta falar dele muito na televisão hoje em dia, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. E é muito bom que cada vez mais brasileiros acompanhem o STF, aprendam com o STF, fiscalizem a atuação do STF, aplaudam ou critiquem as decisões do STF, pois só assim a nossa república vai se fortalecendo, certo? Por meio dessa atuação fiscalizatória do povo, né? Que é o titular do poder. Então, o STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, certo? Ele é responsável por falar por último no que toca à interpretação da Constituição. A Constituição diz que o STF tem a missão de guardar a Constituição, né? Guardar a Constituição. Ele é responsável pela guarda da Constituição. Ok? Beleza, professor, beleza. Isso, essa ideia de que o STF é responsável principalmente pela guarda da Constituição, está no artigo 102 da Constituição expressamente, certo? Então, o Supremo é o guardião, portanto, ele deve obediência à Constituição e cabe a ele, em última instância, conforme nós estamos aqui compartilhando com vocês, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, aí se começa lá a descrição das atribuições do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, se alguém tiver que errar na interpretação da Constituição, em último lugar, esse alguém ou essa instituição será o STF. Caberá ao STF errar por último naquilo que diz respeito a ou acertar por último ou errar por último, naquilo que diz respeito à interpretação da Constituição. Beleza, professor. Tranquilo. Entendi, o STF é o órgão de cúpula. E, professor, além do STF, como é que está organizada as instâncias, diríamos assim, especiais, né? Que estão abaixo do STF? Bem, nós temos aqui, no que toca às instâncias especiais, uma subdivisão, certo? Que divide aqui, onde eu estou passando aqui esse maisinho, ó. Tá vendo esse maisinho aqui? Em duas justiças, ok? Nesse maisinho aqui, à sua esquerda, né? Nós temos o STJ, certo? E todos os órgãos que compõem, veja o meu mouse passando, ó, todos os órgãos que compõem o que nós chamamos de justiça comum, certo? Do lado esquerdo, logo abaixo do STF, nós temos o STJ e todos os órgãos que compõem o que nós chamamos de justiça comum. Do lado direito da tela de vocês, eu acho que deve estar igual a minha, ok? Vocês têm os órgãos do que nós chamamos de justiça especializada. Que são quais, professor? Nós temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é uma justiça especializada. Nós temos o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especializada. E nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar, que também é uma justiça especializada. Então, nós temos a justiça comum e a justiça especializada. Beleza? E os órgãos de instância superior dessas justiças são STJ para todos os ramos da justiça comum.
TST para todos os ramos da Justiça Especializada do Trabalho. TSE para todos os órgãos da Justiça Especializada Eleitoral. E STM, o órgão de cúpula, né, de toda a Justiça Militar, né, federal. Todas essas justiças, meus amigos, aqui, do lado direito da tela, elas compõem ramos do Poder Judiciário da União, certo? Nós temos, no Poder Judiciário da União, nós temos o STF, o STJ, que é o órgão de cúpula no que toca ao debate sobre as leis federais, STJ, mantido pela União. E na Justiça Comum nós temos os Tribunais Regionais Federais, TRFs, e os juízes federais. Isso aqui tudinho, certo? É Justiça Comum Federal. Aí nós temos ainda, fazendo parte do Poder Judiciário da União, o TST, no órgão de cúpula, Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs, não necessariamente é um por Estado, tá certo? Não é necessariamente um por Estado, TST e TRT, aliás, TRTs, né? TST é só um. E os juízes do trabalho. Na Justiça Eleitoral, nós temos um TSE, funciona lá em Brasília, todos esses aqui de cima com jurisdição em todo o território nacional, certo? Nos estados, cada estado e o DF, cada estado e o DF tem um TRE. Já que é um por estado. TRTs não é um por estado. TRFs também não é um por estado. Mas TREs é um por estado, certo? E nós temos, no âmbito, né, do que nós poderíamos chamar a segunda instância do Superior Tribunal Militar, nós temos os Conselhos de Justiça, né, também chamados de Auditorias Militares da União. Todos esses órgãos aqui, STF, STJ, TRFs, juízes federais, TST, TRT e juiz do trabalho, TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais, STM, Conselho de Justiça Militar, são mantidos com recursos da União. Então, compõem o Poder Judiciário da União. Ah, beleza, professor, beleza. E o resto, professor? O senhor não passou mal ainda por cima. O resto, o TJM, o TJs, colégios recursais, são órgãos da Justiça Estadual. Os TJs, nós temos um Tribunal de Justiça por cada estado da federação e um no DF. E o TJ tem, na primeira instância, né, organizando-se o TJ, os juízes estaduais ou os juízes do DF territórios. Beleza. Nós também temos, na primeira instância, os juizados especiais, certo? Órgãos da Justiça Comum e Estadual. E nós também temos, em alguns estados, para processar e julgar crimes militares cometidos por policiais militares, né, alguns tribunais de justiça ou fixam uma vara especializada, um juiz de direito, auditor, ou criam um tribunal de justiça militar, a depender do número de militares que exista naquele estado. Tá certo? A Constituição define o requisito mínimo para você criar um tribunal de justiça militar estadual. Me parece que no Brasil, pouquíssimos estados têm esse tribunal de justiça militar. Só os estados que têm policiais militares, né, uma corporação policial militar muito grande, tá certo? E aí eu não me recordo quais são os estados que têm. Okay? Precisaria de uma pesquisazinha, mas não vai cair na sua prova. Na sua prova do TRE, na sua prova do TSE, vai cair aqui, ó. Vai cair STF, TSE, TREs, juízes e juntas eleitorais. Ok? Veja, as juntas eleitorais são órgãos próprios da justiça eleitoral. Não existe mais nenhum ramo da justiça, a tal das juntas. Só existe na justiça eleitoral. Isso aqui é uma imagem do organograma, né? Ou seja, nós temos acima o organograma do Poder Judiciário brasileiro como um todo, certo? Englobando Justiça da União, né? Poder Judiciário da União, englobando Justiça dos Estados, Poder Judiciário dos Estados.
A partir de agora, meus amigos, nós vamos estudar a composição da parte que envolve apenas o subramo da Justiça Especializada Eleitoral. E onde é, professor, que a Justiça Especializada Eleitoral está regulada? Veja, ela está regulada na Constituição e no Código Eleitoral, a organização e a competência, certo? A Constituição diz no seu artigo 118 o seguinte, ó, são órgãos da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 2, os tribunais regionais eleitorais, inciso 3, os juízes eleitorais, inciso 4, as juntas eleitorais. Essa daqui, sui generis, típica da Justiça Eleitoral. Portanto, é uma característica própria da Justiça Eleitoral. Não tem nos outros ramos da Justiça. Só tem aqui. E ainda mais, tem uma característica ainda mais interessante. As juntas eleitorais, elas não são formadas apenas por juízes. Elas são formadas por juízes togados e cidadãos. 2 ou 4 cidadãos, que são nomeados pelo presidente do respectivo TRE. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes mais à frente. Beleza? Então, agora a gente vai se dedicar a estudar, né, esses órgãos. Começando pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Concurso que vocês vão fazer aí, que vai acontecer logo, logo, se Deus quiser, né? O edital já está saindo e vocês vão estar na frente aí de vários concorrentes. Quando sair o edital, comecemos de novo os estudos, certo? Na verdade, não parem. Quando vocês acabarem de fazer esse curso aqui, que deve acabar lá por outubro, no meio de outubro, não parem, continuem nos estudos, revisando essas matérias, revisando essas aulas virtuais, certo? E com isso, você fazendo exercícios e mais exercícios, corrigindo os exercícios. E quando chegar o edital, aí vocês já vão ter estudado boa parte dele. Aí é só focar naquelas que vocês não estudaram tanto. Regimento interno, essas coisas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral diz o seguinte aqui, ó, a nossa Constituição. A nossa apostila. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. E a sua organização é estabelecida no Código Eleitoral e na Constituição Federal. Na verdade, todos os órgãos da Justiça Eleitoral, eles têm previsões na Constituição e são detalhados a sua organização e o seu funcionamento e as suas competências no Código Eleitoral. Só que temos um problema quando nós vamos estudar direito eleitoral. Eu já disse isso aqui a vocês. Há disposições do Código Eleitoral que não foram recepcionadas pela Constituição. Então, quando vocês estiverem estudando, fiquem atentos para ver se o que está no Código Eleitoral está de acordo com o que diz a Constituição. Se não estiver de acordo, isso quer dizer que aquela norma do Código Eleitoral não foi recepcionada pela Constituição. Então, num conflito entre uma norma inferior, que é o Código Eleitoral, e uma norma superior, que é a Constituição, nós já aprendemos, quando estávamos estudando a LINDB, que prevalece a norma superior, que é a Constituição. Então, estando em desacordo com a Constituição, a regra prevista no Código Eleitoral, ela não se aplica, e você vai aplicar a disposição da própria Constituição. Beleza? Beleza. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral no Brasil e a sua organização é estabelecida tanto pelo Código Eleitoral quanto pela Constituição Federal. Beleza, tranquilo. De acordo com o artigo 16 do Código Eleitoral, estou começando estudando pelo Código, certo? Está lá no Código Eleitoral, e aí eu vou fazer sempre referência para depois vocês anotarem e irem ler lá no Código Eleitoral os artigos que eu citar aqui, ok? Complementando a aula. Ou seja, o aluno também tem que ser aluno, não pode ser apenas... Aliás, o aluno também tem que ser estudante, não pode apenas ser aluno, né? Aluno é aquele que assiste aula, estudante é aquele que estuda, certo? Então, o aluno depois tem que estudar. O artigo 16 do Código Eleitoral fala da composição do Tribunal Superior Eleitoral, certo?
E ele diz, e nesse sentido ele está de acordo com a Constituição, o seguinte, ó, o TSE é composto por 7 ministros efetivos, sendo 3 oriundos do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicado pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice elaborada pelo STF. Então, vejam, na prova de vocês vão dizer que quem elabora a lista tríplice é o Conselho Federal da OAB, mas não é, certo? Tanto a Constituição como o Código Eleitoral dizem que cabe ao STF elaborar uma lista tríplice de advogados para encaminhar ao presidente, para que o presidente nomeie os que vão compor o TSE na classe dos juristas, que são 2 vagas, certo? Então, nós temos, no âmbito do TSE, 7 vagas, sendo 3 provenientes do Supremo Tribunal Federal, certo? Sendo 3 provenientes do Supremo, 2 provenientes do STJ e 2 provenientes da classe de juristas, certo? Não entendeu? Parou de aparecer para vocês, foi? Putz, deixa eu voltar aqui. Para a gente ver. Doutora Carol, a gente não entendeu. Vejam bem, doutora Carol, ó, uma coisa importante para todos, eu já vou também dar uma regra geral para vocês. A Justiça Eleitoral, ela não tem juízes de carreira, certo? Os que ocupam as carreiras e as funções de juízes eleitorais, seja nos tribunais superiores, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja na primeira instância, não são juízes de carreira. São juízes que são emprestados de outros órgãos. No âmbito da primeira instância, os juízes que vão exercer as funções eleitorais são juízes que são provenientes do TJ. Então, são juízes de direito, que passaram no concurso para juízes de direito do TJ, mas que vêm exercer um mandato na Justiça Eleitoral. No âmbito dos tribunais regionais eleitorais também acontece fenômeno semelhante. E no âmbito do TSE também acontece fenômeno semelhante. No âmbito do TSE, os juízes que vão compor o TSE, eles não são do TSE em si, porque o TSE não tem uma carreira de ministros do TSE por si só. Não. Eles são provenientes de outros tribunais ou de outras classes profissionais. 3 ministros que vão compor o TSE são provenientes do Supremo Tribunal Federal. 2 ministros que vão compor o TSE vêm do STJ. E outros 2 são escolhidos, eleitos, numa lista tríplice pelo Supremo, indicados para o presidente, e esse presidente nomeia, dentre os 3, o que ele quer que vá compor na classe dos advogados a vaga do TSE. Cada um desses fica por um mandato de 2 anos, prorrogável por até 2 anos a mais, prorrogável uma vez por mais 2 anos. Não se pode ficar mais do que 4 anos como ministro do TSE, seja proveniente do Supremo, seja proveniente do STJ, seja vindo da classe dos advogados. Então, a composição dos TSEs, dos TREs, nós dizemos que ela é eclética. Ok? Poxa, que nome bonito, eclética, né? Eclética quer dizer o quê? Composta de várias visões jurídicas diferentes, de indivíduos, autoridades, que provêm de órgãos diferentes. Por que, professor, isso acontece? Eu nunca entendi isso. Eu acho isso uma bagunça, professor. Isso é uma bagunça. Por que isso acontece? Isso foi pensado pelo nosso constituinte para evitar um acúmulo de poder muito grande no TSE, certo? Porque o TSE já tem um grande poder,
mas como há uma variabilidade dentre os ministros que compõem o TSE de tempos em tempos, esse poder não vai perdurar para sempre, né? Aquele poder é exercido durante um determinado intervalo de tempo, que são 2 anos, prorrogáveis uma vez por mais 2. Então, o objetivo do Constituinte foi esse, foi evitar a concentração de poder em um órgão que, na verdade, em última instância, é quem decide quem vai ocupar as cadeiras do Legislativo, do Executivo, tanto no âmbito municipal, como no âmbito estadual, como no âmbito federal. Em última instância, quem decide é o TSE. E para evitar uma concentração de poder, a criação de uma oligarquia, diríamos assim, né, que poderia ali se organizar para sempre deixar chegar ao poder apenas o viés que lhes agradasse, né, e considerando que juiz também tem opinião política e também tem lado, né, claro, o juiz é um ser humano, né, os ministros também são seres humanos. Por mais que alguns achem que são deuses, eles são seres humanos iguais a gente, certo? Então, eles também têm as perspectivas políticas e ideológicas deles. Então, para evitar que essa perspectiva ideológica perdure vitaliciamente, diríamos assim, né, por toda a vitaliciedade do juiz, isso cria concentração de poder, o Constituinte pensou nessa forma de variabilidade de poder dentro do próprio TSE, certo? Como nós começamos um pouquinho mais tarde hoje, vamos dar um intervalo às 8h45, por favor. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, são 7 ministros, né? 7 ministros no TSE. Professor, beleza, entendi. Entendi, 7 ministros, entendi. Show de bola. Artigo 118. Aí nós vamos analisar na nossa apostila que tem uma pequena diferença de redação entre o que está no artigo da Constituição e o que está no Código Eleitoral. A gente vai mostrar para vocês a pequena diferença que tem aqui, certo? Na nossa apostila, nós vemos o seguinte, ó. Enquanto o artigo 16 do Código Eleitoral fala que o TSE é composto por 7 ministros efetivos, a Constituição Federal, em seu artigo 119, diz que será composto por, no mínimo, 7. Né? Ou seja, em tese, certo? Seria possível aumentar o número de ministros do TSE a partir do que diz a Constituição. Perfeito? Em tese, poderia ser possível isso. Mas, hoje, né, como o Código define 7 e a Constituição Federal definiu no mínimo 7, não está havendo uma incompatibilidade entre a Constituição e o Código Eleitoral. E, nesse sentido, o Código foi recepcionado pela Constituição, porque um não contradisse o outro. Aconteceu aquele fenômeno que nós dissemos chamado recepção do artigo 16 do Código Eleitoral com o artigo 119 da Constituição. Beleza. Tranquilo. Estabelecemos ainda a nossa Constituição Federal o seguinte, ó, e 3 ministros serão escolhidos dentre os ministros do STF, o que está de acordo com o que o Código Eleitoral diz. 2 dentre ministros do STJ, também está de acordo com o Código Eleitoral diz. E 2 entre os advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Então, a composição do TSE, prevista no Código Eleitoral, foi recepcionada pela Constituição, certo? Não há incompatibilidade entre um e outra, ou seja, está válido. Ok? Show de bola, professor, show de bola. Além disso, a nossa Constituição diz, no seu parágrafo único, né, do artigo 119, o seguinte, ó, o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o seu vice-presidente dentre os ministros do STF. Então, vão vir 3 ministros do STF para compor o TSE. 2 do STJ e 2 advogados, eleitos pelo Supremo e nomeados pelo presidente. Beleza.
Mas o presidente do TSE será nomeado entre os 3 do STF. E o vice-presidente também será nomeado entre os 3 do STF. Já o corregedor-geral eleitoral será nomeado entre os 2 do STJ. É isso que diz a nossa Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 119. Nesse sentido, ó, o artigo 17 do Código Eleitoral não foi plenamente recepcionado pela Constituição Federal naquilo que diz respeito à indicação do Corregedor-Geral Eleitoral. Por quê, professor? Vou mostrar para vocês o que é que diz o artigo 17 do Código Eleitoral. O que é que ele diz? Vamos ver agora. Código Eleitoral. Só um minuto. Só um minutinho aqui. Código Eleitoral. O que é que ele diz? Ó? Artigo 17 diz o seguinte. Opa, subiu aqui. Olha o que diz o artigo 17 do Código. Eu acho que vocês estão vendo aí junto comigo. Estão vendo? Acho que sim, né? Diz o seguinte, ó, o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente um dos ministros do STF. Nesse sentido, bateu. Está de acordo com a Constituição. Cabendo ao outro a vice-presidência. Tudo bem, bateu com a Constituição. E para corregedor-geral da Justiça Eleitoral, um de seus membros. Aí não, né? Porque a Constituição diz que o corregedor-geral eleitoral será um dos ministros provenientes do STJ, enquanto que o Código Eleitoral diz que será um dos ministros provenientes do STF. Isso não foi recepcionado pela Constituição. Então, essa parte final do artigo 17 não é considerada recepcionada pela Constituição. Então, ela não vale. Ela está em conflito com a disposição do texto constitucional. Tranquilo, pessoal? Todo mundo compreendendo bem? Beleza. Isso nós vamos, ao longo do nosso estudo, verificar em vários momentos que fomos estudar o Código Eleitoral junto com a Constituição. Então, eu indico para vocês, quando forem estudar o Código Eleitoral, que vocês acessem o Código Eleitoral anotado, disponibilizado, né, no site do TSE, certo? Porque nesse Código Eleitoral anotado, disponibilizado no site do TSE, quando há algum artigo do Código que está em desacordo com a Constituição ou com a lei posterior, o próprio Código traz observações da jurisprudência do TSE, ou mesmo de redações novas que foram dadas em outras leis, de modo que vocês estudando através do Código Eleitoral anotado, vocês já perceberão, quando forem ler o Código Eleitoral anotado, essas observações, que eu vou fazer aqui várias ao longo do nosso curso. Mas vale a pena, né, vocês terem acesso a esse Código Eleitoral anotado, porque o Código Eleitoral anotado, ele já traz o que está valendo. Tá certo? Beleza? Continuemos nosso expediente, né? Continuemos nosso expediente, voltando para a apostila. Dito isso, analisamos a composição do TSE. Não analisamos ainda a competência, mas a composição já analisamos. Ah, professor, assim é muito fácil. É, porque eu coloquei só o que importa, certo? Agora nós vamos analisar a composição da onde? Dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais, que é bastante parecida com a composição dos TSEs, pelo menos em relação ao número, certo? O que é que diz a nossa Carta Magna, Constituição, né? Quando ela vai falar dos TREs. Ela diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no DF. Ou seja, existe um TRE em cada estado da federação e um TRE no DF, certo? E o local de funcionamento desse TRE é na capital. Show de bola, professor, show de bola.
E a própria Constituição define a composição do respectivo TRE. Os TREs compor-se-ão mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, vem 2 desembargadores do TJ, eleito pelo próprio TJ, para compor o TRE. Além disso, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, são 2 juízes dentre desembargadores, 2 juízes de direito, certo? Ou seja, escolhidos pelo próprio TJ, um juiz de Tribunal Regional Federal, da capital de cada estado, onde houver, né? Ou se não houver sede de TRF lá, um juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal, e por nomeação do presidente da República, 2 advogados dentre 6 de notável saber jurídico. Sendo esses advogados indicados em listas tríplice, né? Para o presidente nomear. Ok? Então, repetindo, professor, são 7 também, professor? Nos TREs, são 7, certo? 7 no TSE, 7 nos TREs. Nos TREs não tem mais aquela expressão de no mínimo, não. A Constituição não falou no mínimo 7, ela falou 7. Na verdade, ela nem falou 7, ela disse qual era a composição e você somando chega à conclusão de que são 7, certo? Quando ela foi definir o TSE, ela falou no mínimo 7. Quer ver, ó? No mínimo 7. Ok? Mas no âmbito dos TREs, ela não falou no mínimo 7. Ela falou são compostos por, aí disse os caras. E a soma disso dá 7. Tranquilo? Então, professor, eu entendi. Então, são 2 desembargadores do TJ que vêm ser do TRE. 2 juízes de direito, ou seja, juiz de primeira instância, eleito pelo Tribunal de Justiça. Beleza, dá 4. Um juiz federal, se for um estado que seja sede de Tribunal Regional Federal. Então, se for, por exemplo, Recife. Recife é sede do TRF da 5ª Região. Vai ser um dos desembargadores federais eleitos entre eles para compor o TRE de Pernambuco. Mas João Pessoa não tem TRF. Natal não tem TRF. Mas João Pessoa tem uma seção judiciária federal. Natal tem uma seção judiciária federal. Então, o juiz do TRE que vai exercer, o juiz federal que vai exercer as funções no TRE da Paraíba, vai ser o juiz de uma seção judiciária federal da Paraíba, certo? Já que a Paraíba não é sede de TRF, ok? Então, são 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz federal e 2 advogados. Os advogados são nomeados não é pelo governador, é pelo presidente da República. O Tribunal de Justiça faz uma lista e indica essa lista tríplice para o presidente da República escolher um dentre os 3. Ora, como a Justiça Eleitoral é um poder judiciário da União, cabe ao chefe do Poder Executivo da União nomear aqueles que vão exercer a função eleitoral perante o TRE da classe de juristas, tá certo? Beleza, professor. Beleza, estou entendendo sim. Além disso, a Constituição determina que a lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, certo? Por quê? Porque eu botei juiz de direito aqui, ó. Porque quem ocupa a função de juiz eleitoral é um juiz de direito que vem do TJ exercer um mandato de 2 anos, prorrogável uma única vez por mais 2 anos, perante uma zona eleitoral. Certo? Isso é que isso é que são os juízes que ocupam a função de juiz eleitoral na primeira instância. Ok? Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos.
sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Ou seja, quando um juiz eleitoral de um tribunal regional eleitoral é escolhido, já se escolhe o seu substituto, tá certo? Porque o tribunal não pode parar de funcionar. Então, eles têm os juízes efetivos do tribunal e aqueles que são suplentes. Quando há um afastamento, durante esse mandato de 2 anos, de um dos juízes da corte, outro assume a função, o suplente assume as funções. Beleza. Professor, que lei complementar é essa que a Constituição faz referência? Ora, professor, o Código Eleitoral, eu sei que é uma lei ordinária, né? Eu sei que o Código Eleitoral é uma lei ordinária. Quer ver? Ó? Olha aqui. Vamos ver aqui o Código Eleitoral. Vamos ver aqui em cima o que é que diz. Ó. Lei número 4737 de 1965. Então, professor, que lei ordinária, que lei complementar é essa que vem fixar as competências e a organização dos tribunais eleitorais? Meus amigos, essa lei é o próprio Código Eleitoral. Opa, eu não entendi. Como é que o Código Eleitoral, professor, é uma lei ordinária, formalmente ordinária, e ela vai, e as disposições dela, que regulamentaram a organização e a competência dos TREs e do TSE, estão válidas, se a Constituição exigiu lei complementar. Bem, elas serão válidas porque o Código Eleitoral, no que toca a essa matéria, foi recepcionado como lei complementar. E pode isso, professor? Pode. Pode isso sim, certo? O ordenamento jurídico novo, quando surge, ou seja, uma nova Constituição, ela não pode revogar. Ela, quando ela nasce, uma nova Constituição, ela começa a valer a partir dali. Só que, veja, todas as leis anteriores a ela, se fossem anuladas, o Estado ficaria parado, não teria como funcionar, certo? Então, quando uma Constituição nova surge, as leis anteriores a ela, se forem compatíveis com ela, sofrem um processo que nós chamamos de recepção. E essa recepção não precisa ser formal, basta ser material, ou seja, substancial, ou seja, o conteúdo da lei está de acordo com o que a Constituição previu. Então, o Código Eleitoral, ele é formalmente uma lei ordinária, porque ele foi aprovado na época de 1965 com base na Constituição da época, que não exigia lei complementar para tratar de direito eleitoral, né? Então, ela foi aprovada, o Código Eleitoral foi aprovado com forma de lei ordinária. Só que o assunto que ele trata está de acordo, na imensa maioria dos dispositivos, com o que diz a Constituição. Inclusive, no que diz respeito às competências, à organização dos tribunais. Então, naquilo que for condizente, que for adequado o conteúdo do Código Eleitoral com a fixação da competência dos tribunais e a organização dos tribunais, esse assunto lá no Código Eleitoral, ele é recepcionado como lei complementar, certo? Recepcionado materialmente como lei complementar. Show de bola, show de bola. Beleza. Observação 2, observação importante. Isso aqui é a observação 1, né? Nós apontamos. E a observação 2, vamos dar uma paradinha, certo? Vamos dar uma paradinha. São 8h43. Vamos tomar uma aguinha, a gente volta de 9 horas para ficar até 10h30, já que a gente chegou um pouquinho mais tarde hoje. Combinado? Beleza, aguardo vocês aí.